Carlos Abecalil. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, tem ocupado espaço central na mídia brasileira e internacional o caso da concessão da condição de refugiado ao italiano Cesare Battisti, por Sua Excelência o Ministro da Justiça, Tarso Genro. A respeito, eu queria aqui reproduzir as palavras de um deputado italiano, deputado Ettore Pirovano, do Partido Conservador Liga do Norte, publicado recentemente na imprensa brasileira. Disse o seguinte, o deputado italiano: não me parece que o Brasil seja conhecido por seus juristas, mas sim por suas dançarinas. Portanto, antes de nos pretender dar lições de direito, o ministro faria bem se pensasse isso não uma, mas 1000 vezes. Eu queria, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de responder ao nobre parlamentar italiano, tecer algumas breves considerações sobre a decisão do ministro Tarso Genro. Em primeiro lugar, Sua Excelência o Ministro concedeu a condição de refugiado a Cesare Battisti com base no artigo 1º, inciso 1 da Lei 9.474 de 1997, que diz que o Brasil tem a prerrogativa soberana de conceder asilo a pessoas que são perseguidas por sua condição política, por suas opiniões. E afirmou que, neste caso, haveria esta condição a Cesare Battisti. Indago, será que haveria? Basta ler a manifestação do ministro Tarso Genro para se ter como induvidosa essa questão. Em primeiro lugar, as próprias sentenças proferidas pelas cortes italianas afirmam que Cesare Battisti é um condenado político, ou seja, é a Itália quem afirma isso, aplicando a ele as leis do regime de exceção que vigorou na Itália nos chamados anos de chumbo, de 1970 e 1980. Portanto, quem diz que ele é um preso político não são as autoridades brasileiras, são as autoridades judiciárias italianas. Em segundo lugar, haveria consistência na tese de que ele seria um perseguido político? Basta analisar a decisão do ministro Tarso Genro para que isso salte aos olhos. Nós já paramos para ver um pouquinho como foi esse processo na Itália? Ninguém desconhece, aliás, porque os relatórios da Anistia Internacional e de vários órgãos internacionais são claríssimos, ninguém desconhece que na década de 70 até os anos 80, na Itália houve um regime de exceção, sim. Um regime com leis extraordinárias que buscavam atacar atos de chamados subversivos ou terroristas. E ninguém desconhece que a própria lei italiana, extraordinária, excepcional, foi violada. Há inúmeros casos denunciados de tortura, há inúmeros casos denunciados de perseguição, a tal ponto que vários países europeus concederam asilos a italianos foragidos. Foram outros países que reconheceram isto. Várias decisões. Agora, no caso de Cesare Battisti, o que chama a atenção? Em primeiro lugar, a sua acusação é lastreada fortemente num único testemunho. Alguém que negociou com a justiça italiana uma pena menor, através da delação premiada, para que, entregando ex-companheiros, pudesse ser absolvido. Todo mundo sabe, desde o início, que alguém entra em uma faculdade de Direito, e não precisa cursar uma faculdade de Direito italiano para isso, que basta que você tenha uma delação premiada, para que você tenha que olhar com cuidado o testemunho. Porque alguém, para baixar sua própria pena, pode fazer coisas atrozes. Pois bem, é um testemunho colocado em xeque. Não bastasse isto, descrições não batem. Por exemplo, Cesare Battisti é acusado de um crime, que no mesmo dia, ou de 2 crimes, que teriam ocorrido no mesmo dia, no intervalo de 500 quilômetros de distância. Cesare Battisti é acusado de ter cometido um crime, cuja testemunha ocular diz que quem cometeu foi uma pessoa morena, de 1,90 m. Cesare Battisti é loiro e tem 1,70 m. Está provado pelas cortes francesas que Cesare Battisti jamais deu a procuração a seu advogado que o defendeu, por perícia. Ele tinha assinado folhas em branco quando ele estava na Itália. E a perícia francesa mostra que foi preenchida uma procuração para o advogado dele. E quem era o advogado dele? O mesmo advogado que advogou
o mesmo advogado que cuidou daqueles que o delataram, ofendendo basicamente o princípio do contraditório e da ampla defesa. Em qualquer país civilizado do mundo, um processo desse seria nulo. No entanto, os anos de exceção que vigiaram na Itália acabaram determinando esse processo. E com base nisso, o ministro Tarso Genro disse, bem, vendo esse processo, esses indícios do que aconteceu na Itália, levante-se a máxima, in dubio pro réu. Na dúvida, para o réu. Um princípio de humanidade, um princípio de direito, um princípio universal. Onde está o equívoco? E aí vem um deputado italiano dizer que nós não podemos dar lições de direito à Itália, que o Brasil só é conhecido por suas dançarinas. E o que mais me espanta, senhores deputados, é que parlamentares brasileiros parece que se somam nas suas vozes a atacar essa decisão. Eu até respeito quem discorda da decisão do ministro Tarso Genro, respeito, é legítimo. Agora, admitir que nós nos curvemos a pressões, admitir que o Brasil seja tratado como um paizinho, que o Brasil seja tratado como um país de segunda categoria, que sejam lembradas dançarinas brasileiras e somarem suas vozes nesse momento para pedir, junto com aqueles que querem nos tratar dessa forma, a expulsão de César de Batista, é esquecer que o hino nacional coloca que o brasileiro não foge à luta, senhores deputados. Que discordem, é legítimo, mas nesse momento, quando o Brasil é atacado, quando a nossa soberania é atingida, querer se somar a estas vozes, é não agir como brasileiro. Portanto, senhores deputados, eu concluo. Mais do que uma questão de justiça, nesse momento, a questão de César de Batista é uma questão de soberania, e o parlamento brasileiro não pode aceitar esse tipo de declaração, esse tipo de intimidação. Oposição e governo, nesse momento, têm que estar juntos na defesa do Estado brasileiro, da soberania nacional. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, senhores deputados.